Para a galera que não me vê faz tempo aí, que me conhece, sempre bom explicar que esse visual aqui não é fruto de nenhuma experiência estética que eu tenha feito, é fruto aí primeiro, né, do respeito ao isolamento social que gerou um corte de cabelo domiciliar mal feito e acabou levando a isso daqui. Bom, vamos lá então, gente. A nossa pós-graduação de metodologias ativas de ensino-aprendizagem. Estamos aqui com vocês, eu e a Francine, hoje. Vamos falar então sobre a pós-graduação, como eu falei, o pessoal que entrou depois. Depois a gente discute um pouco a questão do início das aulas, a questão da logística e pensada em relação à segurança sanitária necessária para a gente começar as aulas no contexto atual. Bom, qual que é o objetivo da nossa pós-graduação? Qual que é o objetivo da pós-graduação em metodologias ativas de ensino-aprendizagem? Então, desde um primeiro momento, a gente pensou no seguinte: em procurar ofertar uma formação de qualidade diferenciada para os profissionais docentes, de uma forma em que essa formação se baseasse nas concepções de vanguarda da educação hoje, mas que tais concepções se materializassem em estratégias práticas, em estratégias de fato para serem empregadas nas salas de aula, nos ambientes de aprendizagem. Dessa forma, esse na nossa opinião, desde que a gente começou a montar a pós-graduação, é o grande diferencial do curso. Então, a gente estudou bastante as pós-graduações do jeito que elas são formadas. Existem muitas pós-graduações de metodologias ativas no Brasil, a maioria delas online, e muitas pós-graduações de forma geral. No mais das vezes, as pós-graduações, muitas vezes, elas têm uma vertente ou mais teórica ou mais prática. Então, existem muitas pós-graduações interessantes que têm concepções teóricas de ponta, concepções teóricas muito bem trabalhadas, mas que elas acabam ficando um pouco desarticuladas das situações de ensino práticas, das situações de aprendizagem que devem ser desenroladas com os estudantes nas salas de aula, nos ambientes de aprendizagem. Opa, alguém entrou, desculpem. Vamos lá. Então, as pós-graduações, Fran, se der algum problema com o compartilhamento, porque às vezes você compartilha e descompartilha, ela volta, né? Voltou direitinho, bonitinha? Tá, Teoria e prática, tá tudo certo aqui. Tá. Beleza. Bom, as pós-graduações em metodologias ativas, via de regra, elas são muito mais focadas na prática. Isso é um problema? De alguma forma, sim, porque a gente viu muitas pós-graduações de metodologias ativas que, de repente, tem uma aula introdutória e a segunda aula a gente já vai para as metodologias ativas, né? Já vai para a sala de aula invertida, para aprendizagem baseada em projetos e tudo mais. Isso acaba levando com que as pessoas aprendam as ferramentas, né? Mas, de alguma forma, não a base teórica, a base conceitual que a sustentam. Então, aquela ferramenta, ela fica, de alguma forma, desarticulada das bases conceituais que são, de fato, o grande diferencial das metodologias ativas. Então, uma sala de aula invertida, ela pode, sim, ser uma estratégia extremamente profícua e diferenciada no contexto da aprendizagem, mas ela o é porque ela se fundamenta em noções de ponta da educação. Só pensar em uma sala de aula invertida, ou um peer instruction, ou uma aprendizagem baseada em problemas, isso não de fato quer dizer que esse trabalho, que essa operação vai ser diferenciada, vai ter uma qualidade passível de engendrar realmente um aprendizado significativo. Então, um dos diferenciais, o principal diferencial da pós-graduação, é que em todo o processo de montagem da estrutura curricular, dos objetivos e de como eles vão ser trabalhados, a gente tentou articular de maneira bastante precisa, de maneira bastante harmônica, as instâncias teórica e prática. Nesse contexto, é possível a gente pensar em utilizar estratégias de ensino que talvez possam ser consideradas até mais tradicionais, de uma forma em que se coloquem em ação bases conceituais vinculadas ao que se chama de metodologias ativas. A gente vai procurar evidenciar isso. Bom, a questão do ensino-aprendizagem. Claro, a questão do ensino-aprendizagem é um binômio, é uma dualidade que ela é indissociável, né? Não existe ensino sem aprendizagem. Não existe aprendizagem sem articulações de prática de ensino significativas. Muitas vezes, as pessoas tendem a focar mais em uma coisa ou em outra.
as pessoas que tendem a focar mais o ensino pensam mais em estratégias, pensam mais em práticas, e muitas vezes essas estratégias e essas práticas ficam um pouco desvinculadas dos contextos dos alunos, dos estudantes. Nesse sentido, é claro que, né, a gente não dissocia as duas coisas, mas talvez seja uma vertente mais interessante pensar na questão da aprendizagem, porque nesse contexto o ensino vai ser então uma articulação dessa aprendizagem. E para pensar na aprendizagem, você tem que pensar em como o aluno aprende, como o aluno constrói aprendizado, saberes de longa duração. Então, isso que a gente vai tentar procurar trabalhar um pouquinho aqui hoje também. Bom, a pós-graduação, então, está articulada em 3 módulos. O primeiro módulo chama-se Aprender na Contemporaneidade. Então, esse é o módulo no qual a gente vai procurar construir uma base bastante sólida para depois pensar em estratégias baseadas nas pedagogias inovadoras, que vocês vão ver, que é a área de especialidade da Fran, e nas metodologias ativas que depois eu vou apresentar. De uma forma ou de outra, mesmo aqui nesse contexto, que seria o módulo mais teórico, também aqui a gente vai discutir as teorias de uma forma mais conceitual, mas também na prática, e vamos tentar pensar um pouquinho sobre isso então. Bom, muito se fala da questão da quebra do paradigma na educação, né? É uma ideia que já vem de muito tempo, é uma ideia que é muito discutida, a necessidade de se quebrar o paradigma tradicional conteudista na educação. Essa ideia faz sentido, essa ideia é coerente e essa ideia precisa ser levada em conta sim, mas ela ainda é insuficiente para que a gente transforme essa perspectiva em algo mais abrangente, para que a gente expanda essa noção da quebra do paradigma. A gente precisa historicizá-la, a gente precisa entender que a quebra do paradigma na educação tem que ser pensada no contexto histórico-social no qual ela está inserida. Então, olha só, essa aqui é uma foto lá da década de 40, uma foto na qual o paradigma conteudista tradicional imperava. Já nesse momento, apareciam discussões abordando a necessidade da quebra desse paradigma, mas, naquele momento, havia menos reclamações, vamos dizer assim, né? Havia um contexto na qual esse paradigma mais tradicional era visto como, de alguma forma, adequado. E aí a gente olha aqui um jogo de imagens, né? Eu acho que dá para perceber que a gente talvez possa se imaginar que a gente opere da mesma forma ainda hoje. Só que hoje, essa necessidade da quebra do paradigma fica muito mais patente. Eu contei de manhã um caos, entre aspas, uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu fui conversar, né, com uma diretora de escola aqui de Poços, talvez até tenha professores aqui, né, que sejam do Colégio Pericano, com a Sônia, que é uma pessoa muito legal, muito bacana, uma pessoa que entende bastante de educação, porque está ali, né, na prática, está dirigindo uma escola que tem os vários níveis de ensino, e ela me falou uma coisa, ela falou assim, poxa, uma coisa que há muito problema ainda, né, no contexto atual, é a gestão da sala de aula. Eu falei, poxa, gestão da sala de aula, né, gestão da sala de aula quer dizer assim, o professor conseguir controlar os estudantes, é isso mesmo? É. Aí eu fui embora pensando sobre isso e tal, e isso me abriu algumas reflexões de fato interessantes, porque na verdade a questão da gestão da sala de aula, aqui provavelmente não havia esse problema. A questão toda da gestão de sala de aula descortina de forma um pouco mais clara essa necessidade da quebra do paradigma, por quê? Porque aqui, olha só, até os alunos ali, é claro que estão posando para foto, mas parece que eles estão ali com uma carinha boa, estão interessados, está tudo certo. Não parecia haver problema na gestão da sala de aula aqui. Aqui, olha só, até pela imagem, assim, dá-se a entender um pouco mais de desinteresse, um pouco mais de falta de engajamento dos estudantes. E, na verdade, essa falta de engajamento tem que ser pensada exatamente no contexto que a gente vive atualmente. Essa ideia vai ficar mais clara quando a gente discutir isso daqui, que é a questão da educação e a sociedade da informação. Ou, dito de outra forma, de que maneira, né, que a chamada sociedade da informação, que é a maior inserção progressiva das tecnologias no contexto da vida cotidiana, alteram a forma pela qual a gente
se relaciona com as informações, se relaciona com as formas de construir aprendizados de longa duração e saberes. Então, essa questão é muito importante e, né, ela vai expandir de forma bastante significativa aquela questão da necessidade da quebra do paradigma. A gente vive, então, nesse contexto da chamada sociedade informacional. Uma sociedade em que a inserção das tecnologias nunca tinha sido dessa maneira. E, no contexto do ensino remoto, essa ideia toda do ensino remoto, que tem sido vivenciado, né, no momento da pandemia atual, por mais avassaladora, por mais triste, por mais complicada que ela seja, no contexto da educação, ela acabou abrindo, né, algumas chaves para alguns entendimentos que parecem significativos. Essa ideia aqui do TPEC, ela é uma ideia que foi desenvolvida lá no ano de 2006, essa teoria. Isso aqui seria pensado como o profissional do futuro, ou o professor do futuro, ele precisa ter uma preparação que tem essas três facetas. Vamos explicar essas três facetas e por que isso veio à tona, de novo, agora nesse contexto da educação remota na era da pandemia. Bom, o que esse professor do futuro precisaria estar preparado para? Primeiro, ter um conhecimento do conteúdo da área de saber a qual está vinculado. O professor de matemática, claro, tem que dominar matemática, o professor de geografia, dominar a geografia, enfim. A segunda esfera aqui seria o conhecimento pedagógico, ou seja, né, saber transmitir esse conteúdo, saber ensinar, entre aspas, né, a geografia, saber ensinar a matemática. E uma terceira vertente que aparece aqui como necessária para o profissional do futuro, para o docente do século XXI, é o conhecimento tecnológico. É o conhecimento da utilização de ferramentas tecnológicas para que isso potencialize, né, o seu conhecimento pedagógico, para que isso potencialize a sua capacidade de criação de estratégias de ensino-aprendizagem. Essa ideia não é descabida, essa ideia é coerente e faz sentido. Só que essa ideia, apesar dela trazer uma concepção bastante valiosa, ela pode esconder uma outra que nos parece mais preciosa ainda. E essa concepção está exatamente aqui no X do mapa, né? Na interseção entre o conhecimento tecnológico e o conhecimento pedagógico. Porque essa perspectiva dessa teoria acredita que o conhecimento tecnológico é essencial para o docente enquanto ferramentas, enquanto instrumentos que vão se articular o seu conhecimento pedagógico para a construção de situações de aprendizagem. Mas, na verdade, uma coisa que é mais relevante é a seguinte: a gente está vivenciando um momento da história em que as pessoas já são socializadas, tendo as tecnologias da informação muito presentes na sua vida, desde um primeiro momento. Então, eu lembro quando eu fiz graduação, 20, 18 anos atrás, mais ou menos, ninguém tinha telefone celular na sala de aula, pouquíssimas pessoas tinham. Então, olha só, é um contexto que não é ontem, mas é um contexto mais ou menos próximo. Então, a gente está vivenciando essa transformação no momento atual. Essa situação na qual cada vez mais as pessoas têm acesso às tecnologias da informação desde o primeiro momento da sua socialização. Isso é uma coisa muito importante. Vou contar aqui, vamos pensar uma coisa que acontece hoje para a gente, de repente, refletir sobre como isso transforma a própria forma pela qual as pessoas se relacionam com as informações. Vamos supor um aluno, né, um estudante da gente aí de 13, 14, 15 anos. A pessoa acorda de manhã, suponhamos um dia que não tem aula de manhã, né? De repente, a pessoa pega o seu telefone celular, antes de sair da cama, a pessoa já viu 12 memes, assistiu 14 vídeos, entrou nas redes sociais para ver os perfis de 3 crushes para saber o que aconteceu, jogou 15 minutos de videogame, né? Então, assim, nesses 15, 20 minutos iniciais do dia, olha a quantidade de informações, a quantidade de estímulos neurais que essa pessoa já teve. Imagina, né? Não sei, assim, aqui a gente tem pessoas de várias gerações, mas imagina, sei lá, na década de 80, na década de 90, quando eu era jovem, isso não acontecia, né? Você acordava, você podia até ficar 20 minutos na cama antes de sair da cama, mas você ficava pensando na vida, né? Você não tinha você não tinha essa profusão de informações, essa profusão de estímulos neurais que são causadas
que são causados pela inserção de variadas informações de vários tipos, né, no seu aparelho cognitivo, já logo cedo. E é claro que isso não para por aí, né? Então, esse ritmo acelerado da informação é uma coisa que vai acontecer de maneira significativa. Por que isso é importante para pensar nesse aspecto aqui? Porque ao invés de pensar apenas na tecnologia enquanto algo que pode ser utilizado enquanto ferramenta de aprendizagem, a gente tem que pensar em uma questão mais importante. Como a maior inserção da tecnologia do cotidiano altera o nosso próprio cérebro, né? Altera nossas próprias disposições para adquirir informações, processá-las e transformá-las em saberes, em conhecimentos, ou para retê-las, né? Então, assim, uma coisa muito importante que os psicólogos, nesses últimos tempos, e principalmente no contexto da pandemia, né, eu tenho estudado bastante coisas de psicologia da aprendizagem, e uma coisa que os psicólogos falam é o seguinte: olha, você pensar no aprendizado sem pensar no cérebro é a mesma coisa de você querer desenhar uma luva sem pensar na mão. Então, o aprendizado tem a ver com o cérebro, tem a ver com a forma pela qual as pessoas processam informação. Então, aqui eu acho que fica mais clara aquela ideia da quebra do paradigma. Se aquela aula conteudista tradicional lá na década de 40 e 50 era suficiente para engajar, para interessar os estudantes, imagina nesse contexto em que há tantas informações, que há tantas conexões neurais sendo feitas, ninguém vai ter paciência, entre aspas, para ficar assistindo o professor falando 40, 50 minutos, se for uma coisa que não for muito bem contextualizada. Então, nesse contexto, né, a partir dessa perspectiva, eu acho que a gente abrange um pouco mais, eu acho que a gente amplia um pouco mais aquela questão da quebra do paradigma. Então, qual que seria a grande lição da psicologia da aprendizagem para a educação no contexto atual? Só uma parte aqui, gente, a gente não vai explicar, a gente não vai se deter tão longamente em cada disciplina, não, senão a gente ficaria aqui a tarde inteira. É porque essa questão aqui é chave, né? Porque, de alguma forma, ela vai reverberar na própria forma pela qual a primeira parte do curso está organizada, e a primeira parte do curso é fundamental para a gente pensar nas outras duas. Bom, essa ideia de como a psicologia da aprendizagem traz reflexões, mensagens extremamente importantes e significativas para a educação, tem que passar por um conhecimento um pouquinho mais técnico de duas questões. E é claro que nas aulas, que vai ser a primeira, né, a primeira disciplina, a gente vai se aprofundar um pouquinho nisso, que é a tal do SARA, o Sistema de Ativação Reticular Ascendente. O sistema de ativação reticular ascendente é aquele componente do cérebro, vamos dizer assim, que decide o que entra e o que não entra. O que é importante, o que você quer dentro do seu cérebro e o que não é importante, né? O que não vai nem passar. Aquela informação que você tem contato com e já sai na mesma hora, né? Aquela ideia do entra pelo ouvido e sai pelo outro. Além disso, o sistema de ativação reticular, ele é aquele sistema que ele vai classificar as informações, o que é interessante e o que não é. E se o que é interessante e o que não é, claro que na disciplina voltada a isso a gente vai se aprofundar muito nesse tema, tem a ver com o seguinte, tem a ver com valência positiva e valência negativa. As coisas que são interessantes para a gente, por exemplo, a gente vê... por exemplo, vou dar um exemplo que talvez sirva para os homens e para as mulheres. A gente vê o comercial do nosso time que vai jogar na TV. A gente vê a propaganda de algum produto que a gente quer comprar, né? Sei lá. Isso é uma coisa que entra com uma valência positiva, uma coisa que te interessa, uma coisa que você acha interessante. Agora você vê, por exemplo, uma conta chegando pelo correio. Aquilo tem uma valência negativa, aquilo é uma coisa que te dá um sinal de alerta, uma coisa chata, uma coisa desagradável, né? E tem a questão dopaminérgica. Então, a dopamina é a chamada substância do interesse, a substância do prazer, e essas questões são importantes para pensar, assim, situações de aprendizagem. Para a gente não ter que se aprofundar e para a gente pensar nessa perspectiva a partir de um viés metafórico, eu gosto dessa ideia aqui. Com certeza todo mundo já assistiu algum produto cultural norte-americano, alguma série, algum filme em que há essa cena. No Brasil, eu acho que o pessoal é menos paciente para esperar na porta das baladas, né? Então, uma casa noturna, uma boate, um clube noturno, que tem lá uma pessoa na porta definindo quem entra e quem não entra, e uma série de pessoas na fila. Quem que vai entrar nesse clube noturno? Quem vai entrar é quem já é conhecido, quem já é familiar. Ah, claro, peraí.
E tem esse porteiro, né, esse hostess, né, esse segurança, que é a pessoa que vai definir quem entra e quem não é. Quem vai entrar? Quem já é familiar, quem é familiar, né, quem já é conhecido, quem parece pertencer ali e quem demonstrar, num primeiro momento, que parece ser muito interessante. Então, essas pessoas vão ser escaladas, né, vão ser selecionadas para entrar. Uma vez lá dentro, essa pessoa tem que continuar. Então, esse aqui, né, o porteiro hostess, ele seria o SARA. Ele seria, né, o sistema de ativação reticular. E lá dentro, né, você precisa continuar sendo interessante, senão o porteiro vai lá e vai te levar embora. Vai falar, garoto, ok, bacana, mas deu sua hora. Essa aqui é a questão dopaminérgica. Então, como que a gente pensa nisso a partir da noção de uma prática de aprendizagem? A prática de aprendizagem, ela tem que se apresentar como interessante, como dotada de sentido, como coerente, como de alguma forma cativante para o estudante, e tem que continuar assim durante todo o seu processo. Aí você não vai ter problema de gestão de sala de aula, porque todos os alunos vão estar ocupados, conectados, integrados ao que está acontecendo. Né? Então, o problema da gestão da sala de aula não é o professor ser mais ou menos bravo. O problema da gestão da sala de aula é que o aluno está com as suas conexões neurais meio que saturadas, cheio de coisa interessante na sua cabeça, e a aula parece extremamente desinteressante. Então, essa é a questão aqui, a partir da qual a gente pensa em expandir essa perspectiva da quebra do paradigma da educação tradicional. Nesse sentido, e por isso que essa apresentação da primeira disciplina é tão longa, nesse sentido que a gente apreende, então, a seguinte ideia. A metodologia ativa não é aquela ideia que geralmente a gente tem, que a metodologia ativa é aquela dinâmica de grupo diferenciada, a aula fora da sala, olha que coisa diferente, olha que sala de aula invertida e tal. É claro que todas essas estratégias fazem parte do processo. Mas a metodologia ativa, ela deve ser pensada como uma metodologia ativadora das valências positivas por vias dopaminérgicas. Vamos então quebrar em miúdos essa ideia. A ativação, então, não está naquela atividade extracerebral, né? Extraneural, vamos dizer assim. A metodologia ativa ela é diferenciada porque ela é capaz, né, de realizar essa ativação das valências positivas. Ou seja, aquela prática parece interessante, parece coerente, faz sentido para o estudante, ele a desenvolve de uma forma em que há interações diferenciadas, como a gente vai ver daqui a pouco, e aí não há problema de gestão de sala de aula, não há problema de engajamento, o estudante está lá, vai participar de tudo que está sendo realizado e a chance de se conectar, de se engendrar um aprendizado significativo é muito maior. Então, quando a gente fala de metodologia ativa, é muito mais importante a gente pensar nesse ativa de um ponto de vista cerebral, neural, cognitivo, do que ativa no sentido de, ai, que atividade legal, ai, que dinâmica interessante. É claro que as atividades diferenciadas vão ser essenciais para a ativação das valências positivas, mas o que as metodologias ativas têm de realmente diferencial são essas ativações neurais, dopaminérgicas, cerebrais, certo? Bom, aí a gente discute, então, uma série de outras ideias com mais propriedade. A ideia do protagonismo do estudante é muito interessante, é muito fundamental na concepção da educação hoje, e, de fato, a gente precisa discuti-la, e as metodologias ativas são potencializadoras do protagonismo do estudante. Eu gosto de contar um caso rapidinho aqui. A ideia do protagonismo do estudante, muitas vezes, ele é visto como, olha, vamos deixar o estudante articular o seu próprio conhecimento, construir o seu próprio saber com suas próprias pernas. Bacana, essa ideia faz sentido e ela não é incorreta. Só que muitas vezes essa ideia é meio que uma desculpa para o aluno ser deixado meio que ao Deus dará. Então, olha só, essa história que eu conto é a seguinte. Quando eu estava na educação física, lá na 7ª, 8ª série, meu professor de educação física era um cara extremamente que acreditava que os alunos deviam ter um protagonismo. O que ele fazia? Né? Tinham 2 quadras na escola, uma de dentro e uma de fora. O cara chegava, jogava uma bola de futebol no peito dos meninos, uma bola de vôlei no peito das meninas, né? Vai lá. Vocês têm autonomia total. Ele só ia se meter se houvesse uma briga ou se alguém caísse. Né? Se não tivesse sangue, a autonomia era total.
E, infelizmente, eu tenho visto professores até na educação superior operando mais ou menos dessa forma. Vamos engendrar o protagonismo do estudante e desenvolve uma atividade lá que o estudante fica meio ao Deus dará, né? Seria meio aquele assim, é para o estudante aprender sozinho? Então, vai lá, né? Dá uma atividade lá e o aluno tem que fazer a coisa sozinho. É claro que não é essa a ideia. A ideia do protagonismo do estudante é essencial, mas ela tem que ser orientada, tutoriada, direcionada. Então, isso é muito importante, né? O protagonismo tem que ser construído. E, né, esse passo a passo aqui mostra bastante bem essa ideia. Então, ok, o estudante vai ter o protagonismo, mas ele tem que ter o protagonismo de alguma forma bem orientada. Então, olha, primeiro ele vai percorrer essa etapa, depois ele vai percorrer aquela etapa, depois aquela outra etapa, né, até chegar lá na construção dos saberes, na bandeirinha, no livrinho lá. Uma ideia bem interessante nesse sentido é a ideia do checkpoint. É uma ideia que é derivada aí de uma metodologia ativa que é a gamificação, mas ela é extremamente valiosa para pensar no contexto mais amplo. O checkpoint seria o quê? Aqui no primeiro passo, o aluno tem que chegar até aqui. Ele tem que assistir esse vídeo e fazer um mapa conceitual. Ele tem que ler sobre isso e escrever um parágrafo de síntese. Depois disso, né, depois desse checkpoint, a gente, com esse conhecimento, com essa reflexão já concluída, já estabelecida, aí a gente passa para a próxima etapa. Então, eu acho que com essa ideia fica mais clara a perspectiva do protagonismo enquanto algo orientado, enquanto algo que deve necessariamente ser acompanhado de maneira próxima pelo docente. Nesse sentido, se a gente conseguir de fato articular um protagonismo dessa forma, vai ser possível sim a gente construir interações significativas em ambiente de aprendizagem. E essas interações significativas com o aluno protagonista ocorrem em 3 instâncias. E as 3 são muito importantes e devem ser operadas de forma conjunta, muitas vezes na mesma prática de aprendizagem. A interação entre professor e estudantes, a interação entre estudante e conteúdos e a interação entre estudantes e estudantes. Essa interação entre estudantes e estudantes, como ilustra essa imagem, ela pode sim ser construída, inclusive, de forma virtual, né, de forma remota. Nesse contexto, eu tenho feito algumas falas, né, em colégios, em estudos coletivos, algumas palestras também remotas, falando bastante sobre isso. E tentado procurar trabalhar bastante dessa forma com minhas aulas no ensino superior. É extremamente possível que você construa interações significativas entre os estudantes e estudantes, e isso é possível de ser construído mesmo de forma não presencial. Claro que de forma presencial as possibilidades são mais amplas, mas é possível também sem. Então, muito importante essa questão toda, e é claro que essa discussão vai ser muito mais aprofundada no contexto dessa segunda disciplina. A terceira disciplina é a de conteúdos, habilidades e competências. Então, existem muitos autores de ponta que têm discutido essa questão. Esse livro desse cara virou, né, uma coqueluche na educação, a ideia de desenvolver competências ou ensinar saberes. É um livro muito interessante, só que é um livro que, né, muitas vezes, talvez por ser mal lido, talvez por ser mal entendido, ele leva a alguns problemas também. Não estou criticando de forma nenhuma o livro do cara, que é diferenciado, que é muito legal, que é seminal para a gente pensar na educação. Às vezes, algumas leituras pobres que são feitas em relação a ele. Porque qual que é a leitura que muitas vezes se faz? Olha só, a gente não tem mais que ensinar saberes. A gente tem que desenvolver competências, a gente tem que desenvolver perspectivas práticas. Os saberes são do passado. Agora a gente tem que trabalhar com competência, com agir. Não é exatamente essa ideia. Porque essa ideia daria a entender que você não precisa do conteúdo, que você não precisa da base teórica, que você não precisa daquela sustentação que você aprendeu quando você se especializou na geografia, na história, na matemática, na física, enfim. Nada disso. A ideia é que o conteúdo no contexto do desenvolvimento de competências, de habilidades, ele se transforma em uma matéria-prima. Né? Ele se transforma em uma base para o desenvolvimento de alguma coisa, mas ele continua sendo extremamente importante, porque como que a gente vai pensar num agir, numa competência sem a base sólida do saber? Então isso é muito importante, a gente vai se aprofundar bastante nessa discussão.
Depois disso, a gente vai entrar na concepção do Antônio Zabala, que é de alguma forma semelhante, que trabalha também com a ideia de competências, articulação e mobilização de saberes, e ele trabalha com a distinção entre conteúdos conceituais e pactuais, né, que é o saber, os conteúdos procedimentais, que é o saber fazer, e os conteúdos atitudinais, que são o saber ser e conviver. Então, a gente vai se aprofundar bastante nessa discussão, porque, de fato, o que se pensa hoje como base para a construção de um aprendizado robusto é essa tríade, né? O saber entender, o saber fazer e o saber agir. A gente vai se aprofundar bastante nessa discussão, inclusive por quê? Porque a Base Nacional Comum Curricular, ela é fundamentada nessa perspectiva. E eu vi, né, a gente conhece muitos professores, ex-alunos, colegas, ex-professores, muitas discussões, muitas pessoas que trabalham com educação básica, muitas pessoas que trabalham em instituições públicas. E o que acontece, né? Na época que ela saiu e até hoje, gerou-se muitas discussões, muitos debates, muitas pessoas defendendo a base, muitas pessoas criticando a base. No mais das vezes, e eu falo isso sem medo de estar errado, no mais das vezes, todas as discussões que eu vi foram de alguma forma carentes, foram de alguma forma pobres, foram de alguma forma pouco bem embasadas. Eu acho que a partir dessa discussão toda que a gente vai fazer aqui, a gente vai saber olhar para a base e avaliá-la de uma forma muito mais bem fundamentada, e esse é um dos grandes objetivos também, né, dessa disciplina, além, claro, de expandir essa concepção toda entre essa dimensão tríade aqui do entender, fazer e agir. Bom, quarta disciplina, objetivos de aprendizagem e dinâmicas pedagógicas. Essa quarta disciplina, ela tem a ver com o planejamento. Né? O planejamento docente, o planejamento pedagógico continua sendo algo muito importante, continua sendo algo diferencial para o bom fazer pedagógico. E a gente vai discutir essa questão aqui, a do planejamento reverso, é uma coisa também que é muito discutida na educação hoje, é uma concepção considerada de ponta e, de fato, ela o é. Só que a gente tem um pouquinho de dúvidas quanto a essa ideia do reverso. Explico por quê. A ideia do planejamento reverso traz a noção de que a gente deve primeiro pensar nos objetivos de aprendizagem para depois pensar nas estratégias. Ok, faz sentido. Mas esse não seria o planejamento reverso, né? Na minha concepção, pelo menos, essa é a ideia clara, óbvia e, né, na ordem correta de como as coisas deveriam ser pensadas. Comparação, por exemplo, com um TCC. Eu trabalhei muitas aulas de metodologia científica no ensino superior, e aí, né, como é que a gente pensa nisso? Você vai desenvolver o seu projeto de pesquisa para o seu TCC. Primeiro, você desenvolve o seu objetivo, ou primeiro você desenvolve a sua metodologia? Claro que o objetivo. Então, nesse contexto que fica mais claro a ideia que o planejamento reverso nem deveria ser pensado como um planejamento reverso. Ele o é, porque no mais das vezes, muitos professores acabam pensando, eu vou fazer tal coisa hoje na aula. Tá bom, legal. Hoje eu vou fazer um júri simulado. Ótimo, bacana, diferenciado. Mas para que você vai fazer isso? Né? Qual que é o objetivo? Quais saberes, quais habilidades, quais competências que você quer trabalhar para você utilizar essa estratégia do júri simulado? Porque senão fica uma faseção. Eu quero fazer uma coisa bem diferenciada, mas eu não sei por que eu quero fazer aquilo. Então, ao fim e ao cabo, a gente vai chegar nessa concepção aqui que é mais simples, mas que, né, apesar de ser mais simples, é extremamente precisa. O que eu quero fazer nessa aula? O que eu quero que o meu estudante desenvolva? Qual saber, qual habilidade, qual competência? Depois de você se perguntar isso, vai ser muito mais fácil você se perguntar como que você vai fazer isso, e a gente vai aprofundar toda essa discussão nessa quarta unidade aqui. Aí a gente chega na quinta unidade, a avaliação ativa. Então é claro que se a gente está pensando numa concepção de educação totalmente diferenciada, a partir dessas bases todas que estão sendo debatidas, a gente também não vai pensar na avaliação daquela maneira tradicional. Infelizmente, há muitos professores, há muitos docentes, até por obrigações, né, dos locais onde trabalham, aquela coisa toda da obrigatoriedade da prova e tudo mais, que trabalham de forma bastante diferenciada
E chega lá na avaliação, é aquela coisa que já se sabe, aquela coisa tradicional. Então, primeira coisa dessa disciplina, a gente vai rever, vai revisitar um pouco os conceitos de avaliação diagnóstica, de avaliação formativa e de avaliação somativa. Esses conceitos fazem sentido e devem ser pensados sim, mas, infelizmente, no mais das vezes, mesmo quando eles são pensados e aprofundados, o que acontece é o seguinte com a avaliação. A avaliação é pensada de forma exterior e posterior as práticas de aprendizagem. E isso é um problema de alguma forma, né? Porque o que acontece? Você desenvolve uma estratégia bastante bem articulada, você de fato desenvolve uma técnica que visa levar um aprendizado significativo, e quando a estratégia de aprendizagem acaba, né, encerra-se, aí que vai para a avaliação. Então, não é uma forma adequada, por quê? Porque a avaliação, ela mesma deve ter os seus objetivos de aprendizagem, deve ser totalmente articulada à prática, né? Então, o que acontece? A gente trabalha uma prática que deve levar ao desenvolvimento de saberes, habilidades e competências. E depois de terminada a prática que vai ser feita a avaliação, não, a avaliação tem que estar dentro, né? A avaliação tem que ela mesma, além de medir níveis de aprendizagem e desenvolvimento de competências e habilidades, ela tem que ela também contribuir para os saberes e para a construção de habilidades e competências. A gente vai se aprofundar nessa discussão, nesta disciplina. E claro que nesse contexto, o feedback é muito importante, o feedback é muito pensado hoje como uma situação de avaliação, de debate e de harmonização das esferas de aprendizagem com o estudante a partir de uma noção em que, né, se você desenvolve uma prática diferenciada, por exemplo, naqueles degrauzinhos que a gente viu, naquele escalonamento, que, né, pode se fundamentar, ou no qual se fundamenta o protagonismo do estudante, por que não, a cada degrauzinho, ter uma experiência de avaliação, né, uma atividade avaliativa que ela mesma contribua para o desenvolvimento das competências, das habilidades, dos saberes que estão sendo projetados para serem operados ali. Então, a gente vai se aprofundar nessa questão toda, nessa quinta disciplina, e a gente chega na sexta disciplina, que ela é, de alguma forma, a outra face da moeda da primeira. Então, como eu falei para vocês, lá na primeira disciplina, a gente estava pensando nas novas tecnologias enquanto transformadoras da própria socialização do pessoal que tem essa vivência já articulada às tecnologias desde a primeira infância, muitas vezes, e como essa inserção cada vez maior das novas tecnologias muda a forma pela qual a gente se relaciona com as informações e com os estímulos neurais e, dessa forma, constrói aprendizado de longa duração. Bacana, aquela ideia é mais importante que a ideia de utilizar as tecnologias como estratégias de aprendizagem. Mas, é claro, né, que os alunos já têm, que os estudantes já têm, cada vez mais vão ter, porque, né, vocês sabem que na educação, via de regra, a gente trabalha com pessoas cada vez mais jovens, infelizmente cada vez mais jovens que a gente, mas tudo bem. E o que acontece? O pessoal tem as novas tecnologias no sangue. Então, é uma grande forma de engajamento, de articulação, de uma participação mais substantiva dos estudantes, colocar, sim, as novas tecnologias em prol da construção de atividades diferenciadas de aprendizagem, de práticas interessantes de ensino. Bacana. Só que, claro, é por isso que, né, então, bom, como usar a tecnologia na educação? Esse é o grande objetivo dessa disciplina. Só que esse objetivo tem que ser construído de forma espelhada, de forma fundamentada naquela discussão feita na primeira disciplina, né? Então, eu gosto de falar desse livro, dessa moça, porque o livro é extremamente interessante, porque o livro é diferenciado, e porque essa moça ela foi muito legal comigo. Vou contar um caso rapidinho. Acho que em 2015, eu fui convidado para dar uma disciplina de novas tecnologias na informação para o curso de matemática, pelo coordenador, que é um cara gente finíssimo, Marco Roqueto. Não sei porque o cara me chamou para dar essa matéria até hoje, não tinha nenhuma formação específica da área na época, né? Claro, aceitei, adorei, achei um grande desafio, tive que estudar muito para isso na época. Hoje acredito, né, que já tenho um saber um pouco mais consolidado na área, mas na época tinha saberes assim bem rasinhos. E aí tive que estudar muito lá, dezembro, janeiro, lendo bastante coisa e tal. Cheguei ao livro dessa moça e vi uma resenha desse livro e vi que esse livro ele tinha exatamente a visão que eu gostaria de trabalhar. No mais das vezes, as publicações que eu tinha me deparado com, eles pensavam, então, nas tecnologias apenas como ferramentas de aprendizagem, apenas em como usar a tecnologia na educação.
E, né, a partir do próprio subtítulo do livro da Kensky, dá para a gente perceber que ela tem uma dimensão mais completa e mais complexa e muito mais bem elaborada. Então, ela parte daquela ideia que foi falada lá no primeiro capítulo, o novo ritmo da informação. Então, ela vai falar, sim, de como aplicar estratégias em que as tecnologias sejam importantes para o cotidiano das práticas, mas ela vai partir da noção em que a gente vivencia um momento em que a informação tem um ritmo diferente do de outrora e que isso é fundamental para se pensar em como os alunos aprendem, né? Além disso, o que aconteceu? Eu cheguei nesse livro e tal, falei, poxa, vou comprar esse livro, que parece que é realmente o que eu quero. E aí fui ver, estava mais ou menos caro, né, uns 80, 90 reais, era um livro que tinha acabado de sair na época, e não achei em PDF, aquela coisa, demorava alguns dias para chegar, né, pela Livraria Cultura e tal. E sou cara de pau, vi, ela tinha um e-mail disponível no site da USP, mandei e-mail para ela. Poxa, professora, vi o seu livro, gostei desse viés que é diferenciado e tal, né, parará, demora um pouco para chegar, precisava meio urgente. Ela foi extremamente solícita, me mandou o livro gratuitamente em PDF, a gente trocou alguns e-mails discutindo essa questão toda. Então, não por isso, mas porque o livro dela é diferenciado, e esse livro vai ser trabalhado, e realmente é uma visão muito bacana, porque ela traz o espelhamento entre as duas visões. A tecnologia mudou a educação, porque a tecnologia mudou a concepção das pessoas de se apropriar das informações, porque a tecnologia mudou o ritmo, né, dos estímulos neurais que a gente recebe, e a partir disso tudo que a gente pensa em como utilizar as tecnologias em práticas pedagógicas. Gente, agora eu falei muito, agora é a vez da Francine apresentar o nosso segundo módulo, no qual ela é uma grande especialista nas pedagogias inovadoras. Vai lá, boss, vai lá, Fran. Pode me chamar de boss perto de todo mundo, se bem que o chefe é você. Ela é minha chefe na pós-graduação aqui, gente. Não sou nada. Subordinada. Bom, gente, é o seguinte, pedagogias inovadoras, né? Eu sempre presto super atenção na fala do João Fábio, porque a hora que eu entro a mim, eu falo, olha, gente, é tudo isso que ele falou, mais um detalhe importantíssimo. Nós somos seres humanos, então existem as questões subjetivas, as questões discursivas, certo? Então, assim, a fundamentação principal do módulo 2 é arte, subjetividade, cultura, psicanálise, porque vai trazer a questão dos sujeitos, da subjetividade. E a primeira disciplina desse módulo 2, pedagogias inovadoras, concepções filosóficas e metodológicas. Então, gente, a palavra-chave nessa abertura, né, dessas concepções filosóficas é o seguinte: nós vamos aprender a criar ambientes significativos de aprendizagem através dessas concepções filosóficas e metodológicas. E ambientes significativos, né? Por ambiência, nós não temos só o local, o espaço, mas a ambiência é o quê? É a postura do professor, o discurso do professor, a postura do aluno, a postura da gestão, tá? E aí é o seguinte, quando a gente começa a se aprofundar nessas concepções filosóficas, a gente vê que há aspectos convergentes entre essas concepções e as metodologias ativas. Aliás, as pedagogias inovadoras, né, os filósofos que começaram a pensar a educação de uma forma mais ativa no sentido, assim, de que os estudantes, eles têm agência, eles são agentes, sujeitos agentes, e não somente objetos que recebem a informação. Os filósofos que começaram a pensar nisso foram John Dewey, Herbert Reed e Victor Lowenfeld. Olha as datas que eles atuaram, de 1859 a 1952, 1893 a 1968, 1903 a 1960. Então, quer dizer, antes da década de 50, já tinha pensadores.
olhando para essa questão de uma educação com mais protagonismo, né? Então, quando a gente começou a montar o curso, e esse é o diferencial do nosso curso, é que não é simplesmente olhar para as metodologias ativas e ter um monte de ferramentas. Não é isso. É olhar para a concepção, uma concepção de educação, uma concepção de ser humano, tanto no papel do docente quanto no papel do estudante. E aí, o que vai, né? O que essas pedagogias inovadoras levam a gente a olhar? Para a questão da sensibilidade do docente. A gente atua mais na sensibilidade. O que está em foco agora é a postura do docente, que com essa sensibilidade vai conseguir acessar criatividade, colaboração, investigação e promovendo vivências o tempo todo. Porque não tem jeito de falar em protagonismo se nós não falamos de vivências em educação. Isso, inclusive, essa palavra, vivências, está na BNCC, especialmente na parte de educação infantil. A gente não fala mais de atividades, a gente fala de vivências e experiências. Pode passar para a próxima. Comentar isso. Aí eu sempre esqueço desse slide. A palavra principal que o estudo das pedagogias inovadoras traz é o quê? É o fomentar. Porque, gente, pensa só, mesmo que a gente tenha domínio de todas as metodologias ativas, de todas as ferramentas possíveis e toda a tecnologia, o que adianta dominar tudo isso se a gente não fomentar no aluno o desejo de ir em busca do aprender? Isso também é subjetivo e isso também tem a ver com as bases da psicanálise, que vocês vão ver no decorrer das disciplinas, tá? A nossa segunda disciplina é a pedagogia dos projetos. E aí, é como se fosse uma continuação. Aliás, a pedagogia dos projetos é a primeira pedagogia inovadora a ser vista. Isso é uma pedagogia inovadora. Ela tem a ver com ressignificação de espaços e uma pergunta muito importante. É trabalho em grupo? Não, não é trabalho em grupo. Trabalhar com a pedagogia dos projetos envolve a gente descobrir e fazer o estudante descobrir um sentido naquilo que se está aprendendo. E o papel nesse contexto envolve aprender tomada de decisões em grupo, envolve também aprender a perguntar, que é uma coisa que nós temos de herança no nosso sistema de educação, igual naquela primeira imagem que o João Fábio mostrou, nas carteiras, uma atrás da outra, e o professor lá na frente, ensinando, né, no seu discurso de poder, e os alunos todos sentados, bonitinhos, um atrás do outro. Então, a pedagogia de projetos, ela vem quebrar esse formato. Não é assim que vai funcionar. E nós temos de herança o quê? Essa educação que não nos ensina a perguntar. E olha que curioso, né? A construção do pensamento científico depende do quê? De aprender a fazer uma pergunta, de aprender a olhar para um tema gerador e, a partir disso, descobrir mundos, né? Nesse sentido, pode virar o slide, por favor. A figura, o papel do professor e do estudante passam a ser simétricos. Como assim? Lado a lado, os dois com a mesma relevância. Não é mais o professor naquela posição vertical e com um discurso de poder e suposto saber. Como assim suposto saber? Nesse modelo antigo, somente o docente detém o saber e o conhecimento. E o estudante é uma lata vazia. Não é isso mais, né? Esse discurso cai na pedagogia dos projetos. E aí nós vamos para a pedagogia ecológica ou pedagogia da ecologia,
que tem um nome que faz a gente confundir. Ah, então quer dizer que nós vamos lidar com educação ambiental? Não, não é muito mais do que isso, é muito mais profundo do que isso. Significa a gente entrar na raiz do pensamento complexo. O pensamento complexo na educação, ele vem quebrar um paradigma que nós, inclusive, ainda respiramos nesse paradigma. Que paradigma é esse? Eu penso, logo existo. Isso organizou uma educação conteudista, baseada somente no pensar, na fragmentação dos conteúdos, na fragmentação das vivências, né? Então, a complexidade, o pensamento complexo, ele vai nos dizer que tudo está interligado, nada é separado, inclusive o estudante e o professor. Nós não somos só cabeça, nós somos cabeça e corpo, pensamento e sentimento, certo? Então, ecologizar, que é o que essa pedagogia da ecologia, né? A pedagogia ecológica traz o verbo ecologizar, que é o quê? É perceber a relação das partes com o todo. E a gente vai desenvolvendo uma visão sistêmica e crítica da realidade. E vamos aprendendo também a lidar com as surpresas. Pode passar de slide, por favor. Na verdade, né, Fran, só para historicizar, né, porque eu sou das ciências sociais, então para a gente é muito importante pensar nos contextos históricos sociais, só para complementar um pouquinho essa parte, a gente vive um mundo complexo, né, por isso a necessidade do pensamento complexo. A nossa realidade da sociedade da informação é uma realidade cheia de complexidade, de volatilidade, de incertezas. Nesse sentido, que é essencial a construção desse pensamento sistêmico, dessa visão sistêmica que você está falando, né, Fran? Isso, muito obrigada. Então, gente, esse tipo de educação e de visão sistêmica evidencia as inter-relações existentes entre os elementos da realidade. E nós, enquanto seres, né, os docentes e os estudantes, somos pertencentes a essa realidade. Então, essa educação olha para isso. Agora, o que nos leva à pedagogia da diferença. Por quê? Nós somos seres singulares, somos seres plurais. Nós não aprendemos todos do mesmo jeito e, ao mesmo tempo, eu sou apaixonada por essa imagem dos botõezinhos. Foi João Pablo que achou. É isso aí, essa imagem é a imagem ideal. Volta lá nos botõezinhos, por favor. É a imagem ideal de uma educação, de uma pedagogia da diferença, que ela vai considerar realmente o sujeito, certo? O ser humano. E aí a gente chega a pensar que, agora pode mudar, tratar as pessoas diferentemente, isso é o que essa pedagogia traz, de questionamento. Tratar as pessoas diferentemente pode enfatizar as suas diferenças, assim como tratar igualmente os diferentes pode esconder as suas especificidades e excluí-las do mesmo tempo. Então, isso é olhar para uma educação que busque políticas igualitárias e democráticas, tá? E a principal questão a ser olhada é que a igualdade é uma das ciladas da diferença. Então, nós precisamos, né? E que diferença é essa? Não é só a diferença física, sabe? Não, é a diferença de que todos nós, inclusive os docentes, cada um é um, cada um aprende de um jeito, cada um ensina de um jeito. Isso tem que ser olhado, considerado e acolhido. Então, pensar na diversidade, na inclusão, de forma ampla e efetiva. E a nossa próxima disciplina do segundo módulo é a educação dos sentidos. Ela poderia, inclusive, ser a primeira, porque
A questão ela vem da questão da fundamentação estética da educação. E eu amo quando chega nessa parte de explicar o que é estética. Não tem a ver somente com a aparência exterior das coisas e das pessoas. Estética vem do grego aesthesis, né? Então, a palavra estética vem do grego aesthesis, que significa sentidos. Quando nós temos uma pessoa que não está desperta esteticamente, é uma pessoa que está anestesiada. E olha, vou dizer uma coisa que não disse de manhã, João Fábio, mas estou pensando agora. Nós somos seres anestesiados, sim, por causa do nosso sistema de educação, o nosso jeito de aprender. Nós temos sequelas desse anestesiamento, né? Porque nós não aprendemos a sentir as coisas. Então, o que a educação dos sentidos, né? O que a fundamentação estética da educação nos diz? Que antes de pensar o mundo, nós vamos percebê-lo com todos os sentidos. Essa imagem é maravilhosa. Quem percebe o mundo com todos os seus sentidos despertos, vai sim ter fome de aprender. Então, uma educação que tenha espaço para fundamentação estética, ela é sim uma educação que vai conseguir fomentar nas pessoas o desejo de conhecer, de interpelar o mundo, de se atirar no mundo. E é muito isso que nós estamos precisando trazer para os nossos estudantes. Não só a preocupação em cumprir o conteúdo, passar no vestibular, e não é só isso, não. Vamos aprender a querer descobrir o mundo, interpelar o mundo via sentidos. Então, essa disciplina vai trazer a oportunidade de repensar a educação como uma capacidade estética do ser humano. Como assim? A capacidade que o ser humano tem de sentir a si próprio e ao mundo integrado. Então, é aprender a perceber e desenvolver uma leitura de mundo. E aí, chegamos na nossa última disciplina, arte, cultura e subjetividade. Hoje, no mundo moderno, nós estamos vivendo numa hiperatividade utilitarista. Nós fazemos coisas o tempo todo e as nossas relações no mundo, né, relações com as coisas do mundo e relações interpessoais, elas são baseadas na ação e no utilitarismo. Então, por exemplo, eu só vou me relacionar com alguma coisa ou alguém se aquilo for ser útil para mim. Então, para que eu vou aprender isso? Para que eu vou ser amiga do João Fábio? Para que, sabe, esse para que, essa relação tem um nome, a filosofia traz esse nome de relação eu-isso. Nós nos relacionamos através do eu-isso, e onde o isso sempre se subordina ao eu. Nós precisamos buscar uma das maneiras de sair disso é a arte. Aí eu escolhi essa imagem para a gente começar a ver, entrar agora numa palhinha dessa questão da subjetividade, de como que a arte pode trazer à tona o que cada um de nós é. Olha só, essa obra que está aí na tela tem um nome, chama Árvore da Vida, e quem pintou esta obra foi um pintor austríaco chamado Gustav Klimt. Olhando para essa imagem, todas as vezes que eu faço esse exercício com as minhas alunas da pedagogia ou as alunas da pós, cada um traz a percepção de uma coisa. Vocês não têm ideia. Se eu parar para perguntar aqui, porque não vai dar tempo. O que, por exemplo, o João Fábio pode falar? O que você vê nessa imagem, João Fábio? O que te desperta isso? Não seja racional, tá? Bom, para mim é difícil não ser racional, você sabe, né?
Eu sei, mas agora você não vai ser racional. Bom, sinceramente, eu acho que eu fui. Eu estava olhando aqui no meio para ver se esse totem que tem aqui no meio, no centro, para o lado direito, se era uma coruja ou não era uma coruja. Aposto que de todas as coisas inadequadas, improváveis e talvez incongruentes que te falaram sobre a imagem, a minha deve ter ganhado. É uma coruja ou não, Fran? Nunca ninguém olhou para isso. Você acredita que você foi o primeiro? Mas eu acho que é uma coruja, sim. Estou olhando. Olha, as pessoas veem a mulher, tá vendo que tem uma mulher no lado esquerdo e parece que é um casal se abraçando do outro lado e tem a árvore da vida. Olha, nunca ninguém apontou para essa coruja ou esse desenhinho, que eu não sei, eu acho que é uma coruja. As pessoas apontam. Então, gente, olha, esse exercício pequenininho, bobinho, tá? Isso é só uma palhinha mesmo, é a pontinha, um cabelinho de pulga no oceano das possibilidades que a arte traz. A arte é leitura de mundo. Quando a gente lê o mundo, a gente coloca nessa ação quem a gente é, a nossa singularidade. Então, levar a arte para a escola, seja no fazer artístico, seja na observação das obras de arte, é a gente trazer à tona quem é cada um dos nossos estudantes e nós próprios como docentes. Então, isso passa longe do utilitarismo, mas nos aproxima da nossa humanidade, né? Então, um dos caminhos para nós nos aproximarmos da nossa humanidade é a arte, porque através da arte nós entramos em contato com o mundo sem a fragmentação conceitual. Nós percebemos o mundo de forma sensível e não apenas inteligível. Isso é importante? É. Porque um dos motivos, desde que o mundo é mundo, a arte acompanha o ser humano. Né? Assim que o homem começou a se tornar homem, ele já pintava as paredes das cavernas. Então, a arte, a manifestação artística pertence à humanidade. Só por isso, ela merece estar na educação. E agora, eu devolvo a palavra para o meu chefe, João Fábio Diniz. Bom, vamos lá, gente. Agora a gente vai falar de fato das metodologias ativas de ensino-aprendizagem. Então, a coisa que a gente falou no começo, né, que a gente olhar para as metodologias ativas de ensino-aprendizagem como, de forma geral, elas são pensadas, é uma maneira muito empobrecedora, né? Porque, olha só, tudo que a gente discutiu até agora, depois de ter feito essas 6 disciplinas do primeiro módulo e as 6 disciplinas do segundo módulo, que tem essa verve artística que é tão própria da Francine, para quem não sabe, ela é pianista, né? Pianista camerista, mestre em música, na verdade ela é uma musicista, né? Então, o que acontece? Depois dessas disciplinas todas, a gente vai, de fato, olhar para as metodologias ativas de ensino-aprendizagem como algo diferenciado, e aí sim a gente vai poder explorar ao máximo as potencialidades efetivas que elas têm de engendrar práticas diferenciadas no contexto da educação. Bom, as metodologias ativas, a gente não vai apresentá-las de maneira muito longa, para não ficar, né, muito longa e sacal a apresentação, e porque, de forma geral, as metodologias ativas já são, a maioria delas já são mais ou menos conhecidas, as pessoas já têm ideias gerais sobre as mesmas. E a gente, é claro, que vai se aprofundar em todas elas. E uma coisa que eu acho importante falar é que todas as 6 metodologias ativas que a gente vai olhar a gente vai tentar trabalhá-las mais ou menos a partir de 3 instâncias. E todas essas instâncias, eu acho que são muito significativas para a gente compreendê-las melhor e desenvolver a concepção de como colocá-las em prática. Primeiro, a gente vai olhar, claro, né, como a gente desenvolveu o curso todo, primeiramente para as concepções teóricas, para as bases conceituais que sustentam cada uma delas. Então, essa é a primeira coisa. Então, todas as metodologias ativas de aprendizagem, elas têm uma base, elas têm uma herança, né, do ponto de vista do pensamento conceitual teórico da educação, no qual ela se baseia. Depois disso, a gente vai tentar olhar para várias práticas de ensino e aprendizagem de êxito, para várias estratégias exitosas que foram
realizadas, empregando cada uma delas em vários contextos, em vários níveis da educação, desde o Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, ensino superior, enfim, né? A gente vai ver que todas as metodologias, elas são adaptáveis aos vários contextos e aos vários níveis da educação. E num terceiro e extremamente importante momento, a gente vai tentar fazer o quê? A gente vai tentar construir estratégias de ensino-aprendizagem, nós mesmos, em grupos, né, para que, de fato, possam ser empregadas, possam ser utilizadas nos diversos contextos nos quais os nossos estudantes vão estar inseridos, né? Vários deles trabalham com educação básica, vários deles trabalham com Fundi 1, Fundi 2, médio e tudo mais, então nesses momentos talvez a gente divida até os grupos dessa forma, no mais das vezes a gente vai tentar também fazer vários trabalhos diferenciados de grupo, claro que não no momento do contexto da pandemia e do isolamento social ainda. Bom, então, um slidezinho para cada qual apenas, né, para não ficar cansativo, como eu falei para vocês. A aprendizagem baseada em problemas é uma estratégia já conhecida, não é particularmente nova, pode ser extremamente efetiva, mas também há situações em que ela é mal empregada, né, como tudo. Enfim. A aprendizagem baseada em problemas é a aprendizagem baseada em problematizações, ou seja, em questões geradoras de estratégias, de práticas, de ações que podem, de fato, articular um aprendizado significativo por parte dos estudantes. Então, essa é a questão-chave, né? Problematização é a elaboração de questões significativas, de questões engajadoras, de questões bem contextualizadas, que, de fato, interessem aos estudantes e que os engajem em práticas que vão ser construídas e podem ser práticas em áreas do saber específicas, podem ser práticas multidisciplinares, enfim. Além disso, é muito comum que a aprendizagem baseada em problemas seja utilizada de forma conjunta com a aprendizagem baseada em projetos, ou seja, que o projeto que se deseja realizar ou que se espera que os alunos realizem seja fundamentado em uma questão problematizadora e uma questão-chave geradora. A aprendizagem baseada em projetos, a ideia-chave é a ideia do escalonamento. Né? Então, eu gosto de pensar na aprendizagem baseada em projetos em conluio com a taxonomia de Bloom. Por quê? Porque a aprendizagem baseada em projetos ela vai ter várias etapas, e cada etapa pode ter um objetivo de aprendizagem, e os objetivos de aprendizagem, segundo a taxonomia de Bloom, eles são variados e diferenciados em relação aos níveis de cognição a que se pretende chegar. Então, o primeiro seria conhecer, compreender, articular, desenvolver para chegar lá no final e ter um elaborar, construir, né? Então, a gente passa por vários níveis de cognição. Nesse sentido, acho que fica até mais clara aquela ideia que a gente falou lá no comecinho, da autonomia do estudante enquanto uma coisa tutoriada, passo a passo, enquanto uma coisa que pode, sim, claro, ser conectada com aquela ideia da construção de interações significativas entre professor-estudante, estudantes-estudantes, estudante-conteúdos. Bom, a sala de aula invertida. A sala de aula invertida, o que eu mais gosto dela é que, bom, de forma geral, as pessoas têm uma concepção, e aqui fica mais clara toda aquela questão que a gente conversou desde o começo, é que muitas vezes as pessoas têm um pensamento um tanto quanto estreito em relação à utilização das metodologias ativas. Sala de aula invertida, a primeira coisa que a pessoa pensa é o seguinte, olha, então eu vou dar um material para o aluno estudar em casa, e chega aqui ele vai trabalhar esse material, depois ele vai fazer um seminário e vai falar sobre ele. Então essa seria, sim, uma forma de sala de aula invertida. Eu gosto de pensar na sala de aula invertida como o quê? Como uma potencializadora da aula expositiva. A maioria dos professores gosta da parte expositiva da aula, gosta de se sentir bem com os estudantes, gosta de ter uma fala interessante, gosta de ver os alunos prestando atenção naquilo que está sendo falado, gosta de que as pessoas riem das suas piadas, né? A sala de aula invertida é um grande potencializador disso. Por quê? Porque a sala de aula invertida abre espaço para a gente trabalhar os conteúdos de formas diferenciadas. Então, não só a ideia de estudar algo antes, né? Essa ideia é importante. Então, ok, olha, estuda isso em casa, assista esse vídeo, aí chega na sala, faz um trabalho em grupo, né? Faz uma dinâmica de grupos e tudo mais. Então, aqui, mais uma vez, fica clara a ideia das interações diferenciadas entre
estudante conteúdo, que nesse caso seria anterior, né, à própria prática de aprendizagem presencial. Depois, de repente, uma interação estudantes-estudantes, e aí em um terceiro momento você vem com uma interação que nesse caso pode ser apenas expositiva, e isso vai te potencializar uma exposição extremamente significativa e engajadora. Então, para quem gosta de aula expositiva, como, né, acredito que dá para perceber, que eu falo bastante, é uma estratégia extremamente interessante, porque aí você vai conseguir, de fato, né, o que o pessoal tinha lá na década de 40, que era ficar falando e as pessoas estarem com atenção plena. Bom, a gamificação. A gamificação, eu gosto de pensar em apresentá-la, pelo menos. É claro que a gente, né, como a gente falou antes, a gente vai se debruçar primeiro nas teorias que embasam e nessas questões todas, mas eu gosto de pensar na gamificação a partir da ideia do ludismo. Tanto se fala na educação infantil que o brincar é importante, que o brincar é diferencial para a formação da criança, isso já foi inclusive evidenciado, comprovado. A gamificação, de uma forma ou de outra, é uma forma de trazer o ludismo, de trazer o brincar para idades menos tenras, vamos dizer assim, né? Dá para trabalhar com práticas gamificadas na educação superior, na pós-graduação, dá para fazer tudo isso. O que acontece, né? A gente lembra daquela questãozinha do checkpoint, que foi colocada lá atrás também, mediante aquela ideia do escalonamento, de desenvolver uma prática em que vão ter checkpoints, você tem que chegar aqui, né, para fazer isso. Então, olha só, isso traz uma dinâmica que é uma dinâmica do game, que é uma dinâmica do jogo. Então, muitas práticas de aprendizagem interessantes podem ser desenvolvidas a partir da noção de gamificação, sem que necessariamente isso envolva games ou jogos, né? Então, a gente pode desenvolver, por exemplo, uma aprendizagem baseada em projetos em que haja escalonamentos, em que haja checkpoints, pontos de checagem, em que ali, né, de repente, olha, quem chegou até aqui melhor tem vantagem na próxima ocasião, e aquela coisa toda. Então, isso pode, de fato, engendrar uma situação muito engajadora para os estudantes, e a gente vai ver isso em detalhes e explorar exemplos de como isso foi construído de forma exitosa por vários professores no Brasil, no exterior, enfim. O Peer Instruction é a aprendizagem em espiral. O Peer Instruction, essa imagem é bem significativa da base que o sustenta. Então, o Peer Instruction é a aprendizagem em pares. A aprendizagem em pares foi desenvolvida pelo Mazur, que é um professor de Harvard. Ele é um cara que dá aula de cálculo, que dá aula de matemática, de física e tal. Qual que foi a sacada que ele teve que fundamentou a construção do livro dele, que é o Peer Instruction e tal? Um livro que já não é de agora, né, mas a estratégia ainda é muito utilizada, é uma metodologia ativa diferenciada, e depois a gente vai ver como que ela pode ser também conectada, ou como que essa ideia que fundamentou a construção da noção de Peer Instruction pode ser explorada também através da ideia de aprendizagem em espiral. O que o cara percebeu? O cara ia lá, né, explicar, trabalhar uma equação super diferenciada, uma coisa super difícil, e uma série de alunos dominavam, compreendiam no primeiro momento, conseguiam fazer, né, as atividades, resolver as equações, resolver os problemas e tal, e alguns outros não conseguiam. Ele, claro, né, como bom professor, como bom docente, como docente engajado, evidentemente queria resgatar o pessoal que não tinha chegado onde precisava. Ele começou a perceber o seguinte: ele, numa segunda explicação, também não conseguia, no mais das vezes, fazer com que o pessoal aprendesse, compreendesse e dominasse a parte conceitual o suficiente para desenvolver a prática, a estratégia e resolver o problema. Mas ele começou a perceber que os estudantes que tinham conseguido, né, compreender, tinham muito mais facilidade de eles ajudarem na compreensão dos outros estudantes que não tinham conseguido entender no primeiro momento. Então isso, né, mostra o tanto que é diferenciada a ideia das interações significativas entre estudante e estudante. Por quê? Porque os estudantes, no mais das vezes, eles têm visões de mundo, vocabulário, idade, concepções muito mais similares entre eles do que entre eles os professores. Ou dito de outra forma, de uma forma antropologicamente mais bem embasada, os estudantes eles têm um universo simbólico de disposições cognitivas mais próximas. Então é mais fácil para um estudante ensinar um outro sobre algo que ele não entendeu
do que, de repente, o próprio professor que já fez, né, que já deu a sua explicação, que já fez o seu esforço pedagógico e não obteve sucesso. Então, exatamente por conta dessa perspectiva, fica muito clara a importância, né, de se articularem interações entre estudantes e estudantes. A aprendizagem em espiral, ela é uma derivação do Peer Instruction, por quê? O Peer Instruction seria mais ou menos o seguinte: primeiro você faz uma atividade individual, depois você faz em dupla. Geralmente, essa atividade envolve a resposta de perguntas de múltipla escolha. Então, você respondeu 10 questões de múltipla escolha, a outra pessoa respondeu 10. Vocês não tiveram as respostas idênticas. No segundo momento, você vai tentar convencer a outra pessoa, ou ser convencido, de por que a sua resposta está certa, de por que a resposta dela está certa. Nesse momento, então, se projeta, se privilegia, se utiliza essa interação significativa. E isso pode ser depois derivado em, tá bom, agora vocês dois que fizeram isso, juntem-se com outra dupla. Vamos ver se agora as respostas estão batendo, né? Agora tá bom, vocês 4 juntem-se com outras 4 pessoas. Ou, de repente, vocês dupla, que tinham se juntado com outra dupla, agora dividam-se as duplas, juntem-se com outras, né? Isso pode ser operado, claro, não apenas em questões de múltipla escolha, não apenas nessas situações, isso pode ser feito de variadas formas, isso pode ser feito de forma conjugada com a sala de aula invertida, as pessoas podem chegar com uma coisa pronta de casa, que 2 pessoas vão ensinar para as outras, né? Eu já fiz práticas em que as pessoas estudavam uma coisa em casa e elas achavam que elas iam falar sobre aquilo para a sala no final da aula, mas na verdade elas iam ensinar outras pessoas e receber informações de outras pessoas e elas iam falar no final da aula, fazer um mini seminário sobre o que elas tinham ouvido das outras, não delas, né? Então, são várias formas de, não que elas tinham lido em casa, não que elas tinham estudado em casa. Então, são várias formas de se empregar e de se aproveitar essa instância tão importante que é a interação estudante-estudante. Essa ficou longa, sorry. Bom, cultura maker está na moda, não apenas no contexto da educação, a cultura maker virou meio que uma coqueluche atualmente, mas ela é muito interessante, ela pode ser muito significativa na educação, por quê? Então, recuperando de novo elementos que foram trabalhados lá atrás. A cultura maker pode ser uma ponte muito significativa entre os saberes e os fazeres, né? Claro que, igual representa a foto aqui, você pode utilizar os seus saberes para, de fato, construir alguma coisa, para fazer alguma coisa, né? Mas não necessariamente tem que ter um produto final. A cultura maker, ela dá essa noção, ela traz esse diferencial da possibilidade de articular de forma extremamente significativa e coerente e produtiva a instância do saber com a instância do fazer. Então, a gente pode pensar aqui também, de novo, na ideia de conteúdos, habilidades e competências, e como a cultura maker na educação, que também é chamada de metodologias hands-on, estratégias mão na massa, enfim, pode ser extremamente interessante para essa articulação, né? Então, mais uma vez, dá para ver aqui como a coisa toda está conectada. A gente pensa lá em saberes, a gente pensa lá em habilidades, a gente pensa lá em competências, quando a gente pensa na cultura maker, isso tudo pode ser trabalhado de forma congruente e articulada. Bom, terminamos os nossos 3 módulos, né, que são os 3 módulos obrigatórios. Demorei tanto que até acabou a bateria do meu telefone, ia ver a hora, não deu, mas enfim, não precisa falar, não. Então, agora a gente chegou no nosso 4º módulo, aí o pessoal desanima, né? Na verdade, vamos explicar para vocês rapidamente, é o seguinte. Os 3 módulos, eles compõem, então, 360 horas, dão o título de especialista. Quem terminou os 3 módulos, não quer fazer artigo acadêmico, tá tudo certo, um abraço, tranquilo, ganha o seu diploma de especialista com 360 horas. Por que a gente achou importante fazer o módulo optativo? Porque existem concursos públicos para os quais o título de especialista não é considerado válido quando a pós-graduação não requeria como trabalho de conclusão de curso a feitura de um TCC, de um artigo acadêmico. Então, para evitar, né, essa situação, que a nossa pós-graduação tivesse as 360 horas, mas não tivesse um artigo acadêmico, para quem pensa em prestar concurso, essa coisa toda, a gente tem, então, essa possibilidade. Além disso, quem fizer o artigo, ao invés do diploma de 360, tem um diploma de 420 horas aula, certo? Além disso, claro, né, o artigo acadêmico, ele vai, claro que todo mundo vai se interessar mais por um tema, né, pode ser um tema
que eu tenha trabalhado, que a Fran tenha trabalhado, ou que qualquer um dos nossos outros professores tenham trabalhado. Aí, evidentemente, pode rolar um processo de orientação, de conversa, de troca de bibliografia para apoiar a feitura desse artigo. Pode-se, inclusive, engendrar-se a elaboração de artigos em parceria para publicação entre um docente e um estudante, né? Afinal de contas, todo mundo é formado aqui já lidou com a situação de produzir artigos acadêmicos, então tudo isso pode ser pensado e pode ser trabalhado. Para quem, igual o pessoal de manhã perguntou, né? Para quem de repente pensa em fazer um mestrado, a feitura do artigo aqui pode ser a base para a construção de um projeto de mestrado para depois ser fundamental para a seleção nas pós-graduações, nos mestrados e doutorados em educação que a gente tem por aí. Enfim, basicamente a ideia do curso é essa, né? O curso foi organizado dessa forma, a gente demorou, né, praticamente um ano, né, Fran, para montar toda a grade, para definir, para pensar muito em como a gente poderia, de fato, construir um curso de metodologias ativas de aprendizagem, mas que ele fosse extremamente bem fundamentado em concepções plurais de ponta da educação de hoje. Bom, agora a gente tem a questão toda que é a seguinte, né? Falei de manhã, eu tenho que falar aqui de novo hoje. À tarde, ainda é hoje. Em março, no momento de abertura da pós-graduação, a gente estava com a turma fechada, tinha mais de 30 alunos inscritos e tudo mais, e tudo certo. Tinha pós-graduações lá que não iam abrir de jeito nenhum. E é uma coisa que, de alguma forma, apesar de ser meio complicada, porque muitos alunos desistiram da pós-graduação, não querem começar agora, não acham adequado começar no contexto da pandemia e tal, e alunos de outras pós-graduações conseguiram uma série de novos alunos, né, e conseguiram, aí as turmas conseguiram, não mais alunos que a gente, mas conseguiram bastantes alunos também, conseguiram abrir as turmas. A gente fica triste de perder alunos, mas, por outro lado, a gente fica feliz de ter um público consciente, um público que tem esse caráter humano, que tem esse caráter de entender que a situação atual é muito importante a gente, de fato, ter esse cuidado, ter essa preocupação com a segurança sanitária. Então, bacana a gente saber que esse é o nosso público, né? Que também é a nossa perspectiva. Então, eu cheguei a receber mensagens de alunos desistentes falando assim, poxa, vocês começarem a pós-graduação agora, vocês estão passando a mensagem errada para a educação básica não pode voltar e tudo mais e tal. Então, é muito importante aclarar isso. Tanto eu, como a Francine, como imagino que a maioria de vocês aqui, acha absurdo a ideia da educação básica voltar no momento. Não pode mesmo, né? Crianças, adolescentes e tudo mais, vai ser muito difícil de se manter o isolamento social, vai ser muito difícil de se manter a segurança dessas pessoas em ambientes de aprendizagem. Então, eu sou totalmente contra a volta às aulas presenciais antes da vacina. Antes que todo mundo esteja imunizado, eu sou totalmente contra. Nem jogar futebol, que eu adoro, né? Acabou de voltar aqui em Poços de Caldas, jogar futebol, jogar tênis, coisas que eu faço sempre, né? Que já estão liberadas aqui em Poços, eu particularmente não vou fazer, não acho adequado, não acho correto. Para as aulas de graduação, para as aulas de alunos de graduação, eu, João Fábio, também acho que não é o momento adequado ainda. Porque os alunos de graduação, apesar deles já serem adultos, apesar deles terem mais consciência das coisas, muitas vezes eles vêm de transporte público, vão de transporte público para a faculdade, tem aquela coisa toda, então vai gerar risco sim. No contexto da nossa pós-graduação, a gente está trabalhando com pessoas que já são graduadas, que já têm experiência, que têm uma vivência, que têm uma consciência maior, que não vão de forma nenhuma de transporte público para a faculdade, né? Então, a gente viu as fotos das montagens da sala para pós-graduação, como é que vai ser. A gente tem salas muito grandes na Unifeob, né? Que, de repente, nem seriam as salas utilizadas para pós-graduação, porque seria legal que a gente tivesse uma sala com maior interação, mas, lógico que, nesse contexto, as salas vão ser montadas de uma forma em que o distanciamento seja total e completo, álcool gel e tudo mais, toda a segurança possível na sala, né? Não vai haver, infelizmente, não vai haver trabalhos em grupo em sala de aula, de forma nenhuma, pode até ter, mas aí fica cada um, né, no WhatsApp conversando com o outro e tal, a gente vai pensar sobre isso. Não vai ter nada disso, né? Então, assim, a gente é extremamente consciente, eu acho que é importante a gente falar isso, porque muitas pessoas chegaram a desistir da pós-graduação,
achando que talvez a gente tivesse não preocupado ou não consciente da importância dessa questão toda. A gente está 100%, a coordenação da pós-graduação é próxima, né, a Fernanda, que é a coordenação geral da pós-graduação, a gente conversou muito com ela sobre isso, e, na verdade, eu acho que a nossa pós-graduação, mais uma vez, parabéns para o nosso público, é o mais preocupado com isso, a gente acabou conseguindo com ela, inclusive, a liberação para a seguinte coisa. Nossa pós-graduação vai começar aqui no dia 10, né, de outubro, e vão ter 2 matérias esse ano, as 2 primeiras, né, outubro e novembro, já que as aulas são quinzenais. Para essas 2 primeiras matérias, é claro que a gente espera que seja presencial, que vá todo mundo. Quem não se sentir seguro, né? Quem de repente tiver com alguma enfermidade, quem tiver com algum problema, quem tiver com alguma dúvida, a gente conseguiu para este ano liberar para as pessoas matriculadas que elas façam de forma remota. Então a gente vai estar lá dando aula presencial e a aula vai estar sendo também transmitida pelo Meeting e vai ser gravada para ser disponibilizada depois. É claro que a gente espera que o pessoal esteja lá presencialmente, porque todas as seguranças possíveis vão ser colocadas em prática, todas as medidas cabíveis, né, que a gente possa fazer para garantir a segurança sanitária de todos os envolvidos. Inclusive, né, perguntaram de manhã, é questão de almoço e tal, a faculdade está fechada, né, todas as cantinas, mas estão todas fechadas. No momento do começo, a gente vai, inclusive, disponibilizar nos grupos de WhatsApp, onde tem restaurante lá perto, como que é, se está seguro, se não está, a Francine mora lá pertinho, eu moro em Posto Caldas, a Francine mora lá pertinho, ela mesma vai em cada lugar para dar informações, para falar como é que está a situação, porque a gente sim é muito preocupado com isso, a gente sim sabe que não há momento de voltar para a educação básica, mas, né, como a gente tem certeza que todo mundo aqui está indo no supermercado, está indo na farmácia, com consciência, com cuidado e tudo mais, para nós, que já somos pessoas mais vividas, é possível, sim, fazer as aulas de forma absoluta e 100% segura nesse contexto. E, claro, a gente espera que, né, espera-se, todo mundo espera que isso aconteça o quanto antes, mas para a nossa pós, que vai ter a dinâmica de vários trabalhos em grupo, troca de lugar, brincadeiras e várias experiências diferentes, para a gente é importante que a gente possa, né, socializar de formas diferentes e que a gente possa, sim, né, não precisar do isolamento social. Só que isso só vai acontecer quando tiver todo mundo imunizado. Beleza, gente? Basicamente eram essas as ideias. Deixa eu descompartilhar minha tela aqui. Deixa eu descompartilhar, não, deixa eu parar minha apresentação, né?